Olá pessoal, hoje trazendo para vocês mais esse vídeo desse vaso tronco feito de cimento. Espero que todos gostem. Estou dividido em duas partes. Essa primeira parte será como fazer o vaso e depois na quarta-feira então irei estar postando a pintura do vaso. Espero que todos gostem. Então vamos ao passo a passo. Aqui você vai precisar de uma vasilha, pode ser de um pote, mais ou menos que você acha o tamanho do vaso que fique bom para você. Então aqui você vai pegar e vai fazer um molde, vai ponhando a areia e socando. Pode ir socando com um pauzinho, com um toquinho, para que a areia fique bem prensada dentro desse pote. Aí vai depender do tamanho que você vai querer o vaso, ó. Deixa rente aqui. Então você vai preparar uma massa, 2 partes de areia para 1 parte de cimento. Então você vai pôr sobre aqui, fazer como se fosse o fundo dele, para que então depois nós possamos começar a trabalhar, fazer as raízes, a parte do tronco. Então aqui eu procuro deixar rente, pessoal, no nível, uma espessura mais ou menos da grossura de um dedo, 1,5 cm aproximadamente, no máximo 2. Agora aqui você vai fazer uns 2 ou 3 furinhos com um caninho. Aqui faço o escoamento da água, no caso para quando for jogar água, aguaro a planta. Aqui eu fiz 2, já foi o suficiente. Então você vai esperar secar um pouco. Aqui eu ponho um plástico, ponho uma tampa para então virar. Aqui eu virei. Então aqui será a parte do fundo, pessoal, onde vamos fazer a parte das raízes. Vai ficar dessa maneira. Agora você vai fazer uma nata de cimento, só apenas cimento e água, e vai pôr sobre a areia. Precisa ter pressa, pode ser com a colher ou com uma espátula, uma celulose, pode ir jogando. Na parte de baixo procura sempre com a celulose para não deixar nenhum espaço vazio da areia. Então aqui depois você vai deixar secar. Eu deixei secar mais ou menos umas 2 horas, pessoal. Procura deixar secar um pouco, para senão a areia acabar desmoronando. Aqui agora que eu já entrei com a parte da massa, pessoal. Mesma coisa, 2 partes de areia para 1 parte de cimento para fazer a massa. Primeiro passa tudo na parte do molde aqui, essa primeira camada. Ali você vai ter que deixar também uma camada, a parte da boca ali, aproximadamente 1,5 cm, já por ser um vaso pequeno, 1,5 cm, no máximo 2 centímetros já é o suficiente. Aqui com a faca você pode fazer o corte. Aqui eu deixei mais ou menos que deu 1,5 cm aproximadamente na parte. Aí você tira um pouquinho, para que você possa fazer bem certinho ali, tira a areia, deixando aproximadamente 1 centímetro, para que fique só a massa, para então depois você trabalhar ali na parte de fazer o contorno, no caso do vaso. Vai ter que fazer algum corte para ficar parecido com o tronco mesmo. Aqui agora essa partinha aqui, para dar o detalhe no tronco, como se fosse aquela parte parecendo que é podre, mais escura, para dar um detalhe.
um tronco velho no caso, né? Ó, aqui, ó, agora você vai com as partes das raízes, fazendo, começa pela parte de baixo, não pode deixar tão fino, pessoal, senão depois pode acabar quebrando a raiz. Você deixa, você vai modelando ela com a colher, ó. Dessa maneira. Vou fazer esses três, vamos fazer nesse meu aqui, pessoal, fez essas três, como se fosse esse olho esse olhinho no tronco. Procura sempre ir põendo aos poucos, pessoal, para tipo não cair a massa, ó. Vai se formando, é apenas um pouquinho de massa. Põe um pouco, depois deixa secar um pouco, põe um pouco. Ó, aqui na parte da raiz eu também estou modelando mais uma raiz. Deixa um pouco assim a raiz meio diagonal, pessoal, para dar o detalhe que vai ficar bem legal. Você põe um pouquinho de massa, depois deixa secar, põe mais um pouco, ó. Como fosse a parte de um galho aqui quebrado. E aos pouquinhos ele vai tomando forma. Ó, aqui eu fiz mais outra partinha como se fosse a raiz que descesse. Sempre procuro deixar um pouco curvado assim que dá mais um detalhe. Ó, agora entramos vai ser com a faquinha de plástico. Ó, aqui, ó, essa parte dessas tequinhas. Ou mesmo com a faquinha ou o cabo de uma colher, você vai fazendo os riscos, os veios do tronco, para que depois essa parte na pintura vai dar um detalhe bem legal. Ó, você vai riscando, ó, para ficar o mais parecido com o tronco. Ali nesses olhinhos também afunda um pouco, pessoal. Aqui, ó, na parte de cima também vai ser dar uns cortinhos afundados, ó. Vai ser com a faquinha ou com estilete. Você faz uns cortinhos para que fique mais parecido com um tronco velho já do tempo. Agora com um pincelzinho você vai dando uma alisada nele. Se não tiver muito afundado, pessoal, procure dar mais uma afundadinha depois que seca. Quando estiver quase seco, ó, aqui ele vai se formando. Achei que ficou bem legal esse vaso tronco. Bem interessante, qualquer um pode fazer, pessoal. É bem fácil. Só ter um pouco de paciência que todos conseguem. Agora você vai com a espuminha de um colchãozinho, um colchão velho aí, ó. Você vai passando para dar mais uma alisada. Se você achar que ficou poucos riscos com o estiletinho, você vai alguns risquinhos finos também e deixa alguns mais grossos. Eu dividi em duas partes, pessoal, para que não fique tão comprido o vídeo. E daí na quarta-feira eu coloco a parte da pintura. E espero que todos gostem. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, pessoal. Tem bastante vídeo interessante no canal. Bastante vídeo de vaso, pintura de vaso. Aí, ó, aqui já está pronto, pessoal. Depois você só vai dar uma lixada. Para que então a gente possamos entrar com a pintura no próximo vídeo, na quarta-feira, pessoal, às 19 horas. Ó, aqui já está pronto. É isso aí, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que todos tenham gostado do vídeo e possam fazer esse lindo vasinho de tronco feito de cimento, ó.